Após 10 anos de um casamento que parecia inabalável, Helena finalmente realiza o sonho de engravidar através de uma fertilização. Mas a alegria do nascimento se transforma em um pesadelo quando um detalhe físico no bebê revela uma traição que vai muito além de um caso extraconjugal, uma violação silenciosa e cruel planejada pelo próprio marido dentro de uma clínica de luxo. A vida de Helena era um retrato emoldurado de perfeição que ela mesma ajudara a pintar com paciência e sacrifício. Aos 42 anos, ela sentia que o sucesso na carreira de arquiteta não era nada comparado ao troféu que carregava no ventre. 10 anos de casamento com Rodrigo haviam sido marcados por uma cumplicidade invejável, ou assim ela acreditava. Ele era o porto seguro, o homem que segurava sua mão em cada consulta frustrada de fertilidade, que enxugava suas lágrimas a cada exame negativo e que, finalmente, vibrou com uma intensidade quase divina quando o teste de laboratório confirmou que o tratamento na renomada Clínica Vida havia funcionado. Durante os 9 meses de gestação, Rodrigo foi o marido impecável. Ele massageava os pés inchados de Helena, lia para a barriga todas as noites e cercava a casa de flores e mimos. No entanto, sob essa camada de proteção e carinho, algo estava podre. Helena, mergulhada na ocitocina da gravidez, não percebeu os sinais sutis. Não notou as saídas demoradas de Rodrigo para reuniões de emergência na empresa de investimentos, nem o brilho obsessivo nos olhos dele quando olhava para o monitor do ultrassom. Ela achava que era amor paternal. Na verdade, era a expectativa de um arquiteto assistindo à conclusão de sua obra mais sinistra. O desejo carnal entre os dois, embora mais lento pela gravidez, ainda existia, mas Helena sentia que Rodrigo, em certos momentos, parecia distante, como se estivesse possuindo outra pessoa através dela. Havia uma agressividade contida em seus toques, um fervor que ela confundia com paixão, mas que escondia o prazer de um homem que sabia que estava cometendo o crime perfeito. Ele a via não como sua esposa, mas como o solo fértil que ele havia invadido e manipulado para seus próprios fins. O choque começou a ganhar forma no 8º mês, não por uma descoberta direta, mas por um descuido tecnológico. Enquanto Rodrigo tomava um banho demorado, o tablet dele, conectado ao sistema de câmeras da casa, vibrou com uma notificação de mensagem. Helena, buscando apenas o horário, viu a foto de uma mulher loira, de olhos azuis gélidos, com a legenda: "Nossa obra-prima está quase pronta. Mal posso esperar para ele ter o meu rosto e o seu sobrenome." O sangue de Helena gelou. O nome da mulher era Lúcia, a enfermeira-chefe da clínica onde fizeram o tratamento. O coração de Helena martelou contra as costelas, uma dor aguda que parecia querer expulsar o bebê antes da hora. Ela não confrontou Rodrigo naquela noite. O medo de perder a criança ou de ser rotulada como louca fez engolir o grito. Ela passou as semanas seguintes fingindo dormir enquanto observava na penumbra do quarto, sentindo um asco profundo cada vez que a mão dele tocava sua barriga. Ela começou a investigar em silêncio e descobriu que as transferências bancárias de Rodrigo para a clínica eram 3 vezes maiores do que o valor do contrato original. O dia do parto chegou cercado por uma tensão invisível. No hospital, Rodrigo exalava uma ansiedade que beirava a euforia maníaca. Quando as contrações se tornaram insuportáveis e o suor banhou o rosto de Helena, ela olhou para o marido e viu, pela primeira vez, que o sorriso dele não era para ela. Era o sorriso de um predador esperando a presa ser entregue. O bebê nasceu sob as luzes frias do centro cirúrgico e o silêncio que se seguiu não foi de paz, mas de perplexidade. Quando a enfermeira aproximou a criança para que Helena visse, o mundo desabou. O bebê era lindo, mas os traços eram inconfundíveis. A pele muito clara, o formato dos olhos e uma marca de nascença específica atrás da orelha, a mesma marca que Helena vira na foto de Lúcia. Helena sabia, no fundo de sua alma, que aquele bebê não tinha nada dela. Mas como isso era possível, se ele acabará de sair de seu próprio corpo? Enquanto Rodrigo segurava a criança com uma adoração perturbadora, ignorando completamente o estado de choque de Helena, ela percebeu que a traição de seu marido não tinha sido apenas na cama, mas dentro de sua própria biologia, e que o segredo por trás daquele nascimento era muito mais sujo do que um simples caso extraconjugal. O pós-parto, que deveria ser um período de conexão e cura, tornou-se para Helena um mergulho em um poço de paranoia e nojo. No quarto do hospital, cada vez que Rodrigo se aproximava com o bebê nos braços, ela sentia uma náusea que não vinha dos remédios. Ele chamava o menino de Gabriel e o aninhava com um zelo que Helena nunca o vira dedicar a nada. O bebê tinha cabelos loiros quase brancos e olhos de um azul tão pálido que pareciam de cristal, traços que não existiam em nenhum lugar das árvores genealógicas de Helena ou de Rodrigo.
Enquanto fingia repousar, Helena observava Rodrigo pelo reflexo do vidro da janela. Ele sussurrava para a criança, palavras de amor que pareciam carregadas de uma vitória doentia. Em um momento de distração dele, quando o choro do bebê ecoou e ele foi buscar uma mamadeira, Helena conseguiu pegar o celular de Rodrigo que fora deixado sobre a poltrona. A senha, que antes era a data do casamento deles, havia mudado. Com as mãos trêmulas e o ventre ainda dolorido da cesariana, ela tentou a data do nascimento de Gabriel. O aparelho desbloqueou, revelando uma galeria de fotos escondida em uma pasta protegida. O que Helena viu ali drenou o restante de sua cor e de sua sanidade. Não eram apenas fotos de traição carnal, eram registros documentados de um crime médico. Havia fotos de Rodrigo e Lúcia, a enfermeira da clínica, brindando com champanhe em um hotel de luxo meses antes do procedimento. Mas o pior eram os prints de e-mails trocados entre os dois. Em um deles, Lúcia escrevia: "O material genético dela já foi descartado. O embrião com o meu óvulo e o seu sêmen foi implantado com sucesso. Ela nunca vai desconfiar que está carregando meu filho. Você terá o herdeiro que sempre quis, e eu terei você através dele." A traição era uma arquitetura de crueldade absoluta. Rodrigo não queria apenas uma amante, ele queria substituir a linhagem de Helena sem que ela soubesse, usando o corpo da esposa como um receptáculo pago para o fruto de seu caso proibido. Ele a via como uma máquina de incubação, um útero de aluguel enganado e silenciado pelo amor que sentia por ele. Helena sentiu uma vontade violenta de gritar, de arrancar aquele bebê de seus braços e fugir, mas a frieza de sua profissão como arquiteta fez calcular o próximo passo. Ela precisava de provas inquestionáveis que o dinheiro de Rodrigo não pudesse apagar. 2 dias depois, já em casa, o ambiente que antes era um refúgio tornou-se uma prisão de luxo. Rodrigo instalou berços e câmeras por todo o quarto do bebê, alegando segurança, mas Helena sabia que ele queria vigiar cada movimento dela com o filho de Lúcia. O desejo dele por Helena havia se transformado em um desdém mal disfarçado. Ele mal olhava em seus olhos, focando toda a sua energia vital na criança. Em uma noite de tempestade, enquanto Rodrigo dormia pesado após celebrar o sucesso da família com vinho caro, Helena agiu. Com o coração disparado, ela entrou no quarto do bebê. Ela olhou para a criança, que dormia um sono inocente, e sentiu uma dor lancinante. Aquela criança não tinha culpa, mas era a prova viva de sua humilhação. Com um kit de coleta de DNA que havia comprado secretamente pela internet e escondido no fundo de suas gavetas, ela coletou uma amostra de saliva do bebê e, em seguida, uma de Rodrigo. Ela guardou os envelopes dentro do forro de sua mala de viagem. No dia seguinte, Helena anunciou que precisaria ir ao escritório resolver pendências urgentes de um projeto. Rodrigo, confiante demais em sua própria inteligência, apenas assentiu, mal desviando os olhos do bebê. Helena não foi ao escritório. Ela dirigiu até um laboratório forense independente, longe da influência de Rodrigo, e entregou as amostras. O técnico informou que o resultado sairia em 3 dias. Foram as 72 horas mais longas e tortuosas de sua vida. Ela precisava dividir a cama com o monstro, sentir o cheiro do perfume dele e suportar seus toques mecânicos, sabendo que ele a havia violado da forma mais íntima que a medicina permitia. No terceiro dia, o envelope pardo chegou ao seu e-mail pessoal. Ao abrir o arquivo em PDF, a confirmação foi como um tiro no peito. Probabilidade de maternidade, 0%. Probabilidade de paternidade de Rodrigo, 99,9%. Helena caiu de joelhos no chão da sala, o choro preso na garganta para não alertar o marido no andar de cima. Ela não era a mãe do bebê que dera à luz. Ela era apenas o cenário de um crime. Nesse exato momento, o interfone da mansão tocou. Pela câmera de segurança, Helena viu uma mulher parada à porta, usando óculos escuros e um lenço de seda no pescoço. Era a Lúcia. Ela não estava mais com roupas de enfermeira, mas vestia-se como se fosse a dona da casa. Ao lado dela, um advogado segurava uma pasta de couro. Rodrigo desceu as escadas correndo, passando por Helena com um olhar de gelo e abrindo a porta com um sorriso triunfante que Helena nunca esqueceria. Rodrigo não esperou Helena processar a dor. Ele se virou para ela com o bebê no colo e, ao lado da amante, disse as palavras que mudariam o jogo de vez. Helena, as malas da Lúcia já estão no carro. Chegou a hora de você desocupar o lugar que nunca te pertenceu. O ar na sala de estar parecia ter sido drenado, deixando apenas o vácuo da crueldade pura. Helena olhava para o trio diante dela,
o marido que jurara protegê-la, a mulher que roubara sua biologia e o advogado que personificava a frieza burocrática daquela emboscada. Rodrigo não tinha um pingo de remorso no olhar. Pelo contrário, havia uma satisfação sádica em seu rosto, o prazer de quem finalmente descarta um objeto que não tem mais utilidade. Ele segurava o bebê Gabriel com uma posse absoluta, enquanto Lúcia, com um sorriso de escárnio, tirava os óculos escuros para admirar a própria criação nos braços do amante. O advogado deu um passo à frente e estendeu um documento para Helena. Era uma notificação de despejo imediato e uma proposta de divórcio onde Helena sairia sem absolutamente nada. Rodrigo fora meticuloso. Durante os 9 meses de gravidez, ele não apenas planejou a troca de embriões, mas também desviou fundos, alterou escrituras e preparou uma narrativa jurídica onde Helena seria pintada como uma mulher instável, que aceitara a ovodoação e agora, em um suposto surto pós-parto, tentava renegar o próprio acordo. Eles queriam convencê-la de que ela era apenas uma coadjuvante descartável na vida que ela própria construíra. A humilhação era física. Helena sentia o corte da cesariana latejar, um lembrete constante de que seu corpo fora aberto para entregar o troféu de Lúcia. Rodrigo se aproximou, o hálito de café e cinismo tocando o rosto de Helena, e sussurrou que ela deveria sair com dignidade antes que ele chamasse a segurança para retirá-la à força da mansão. Lúcia, com uma voz aveludada e carregada de veneno, acrescentou que seria melhor assim, pois uma mãe de verdade agora estava presente para cuidar do menino. Cada palavra era uma facada na alma de Helena, mas foi nesse momento de dor extrema que algo dentro dela, uma têmpera que Rodrigo nunca conheceu, finalmente se forjou. Helena não gritou. Ela não implorou e não chorou diante deles. Com uma calma gélida que assustou até o advogado, ela subiu as escadas. Rodrigo riu, achando que ela havia aceitado a derrota e estava indo arrumar as malas. No quarto, Helena não pegou roupas. Ela pegou o tablet que escondia as provas originais e o laudo de DNA que receberá naquela manhã. Ela também pegou um pequeno gravador que havia instalado na babá eletrônica do quarto de hóspedes, onde Rodrigo e Lúcia haviam se encontrado na noite anterior para comemorar antecipadamente. Ao descer, Helena passou por eles em direção à porta. Ela não olhou para o bebê. O conflito de amar uma criança que era prova do seu martírio ainda destruía por dentro, mas fixou os olhos em Rodrigo. Ela disse apenas que ele havia cometido o maior erro de sua vida ao achar que ela era uma mulher fraca. Quando ela cruzou o portão da mansão, sob o olhar vitorioso de Lúcia na janela, Helena não foi para um hotel ou para a casa de uma amiga. Ela foi para o submundo da cidade, atrás de um tipo de ajuda que o dinheiro lícito de Rodrigo não poderia comprar. Helena passou as próximas 48 horas em um apartamento minúsculo, cercada por telas de computador e documentos. Ela usou seus conhecimentos de arquitetura para mapear não apenas edifícios, mas a estrutura financeira de Rodrigo. Ela descobriu que a Clínica Vida não era apenas negligente, ela era o centro de um esquema de venda de órgãos e manipulação genética para a elite. O suborno que Rodrigo pagará para trocar os óvulos era apenas a ponta do iceberg. Helena encontrou registros de outras mulheres que, como ela, haviam sido usadas como incubadoras humanas para os desejos doentios de homens poderosos e suas amantes. Enquanto Rodrigo e Lúcia postavam fotos de família perfeita nas redes sociais para validar a nova realidade diante da sociedade, Helena costurava a rede que o sufocaria. Ela conseguiu contato com um hacker que trabalhava no mercado financeiro e, juntos, começaram a drenar as contas ocultas que Rodrigo usava para sustentar o luxo de Lúcia. Mas a vingança de Helena não seria apenas financeira. Ela queria que a dor que sentia fosse devolvida em dobro. Ela descobriu que Lúcia tinha um segredo ainda mais obscuro. A enfermeira estava sendo procurada em outro estado sob uma identidade diferente por um crime semelhante que terminara em morte. Rodrigo, em sua arrogância de predador, havia colocado uma assassina dentro de casa para cuidar do próprio filho. Helena sentiu um calafrio. Por mais que odiasse o que aquele bebê representava, o instinto de proteção que desenvolvera durante os 9 meses de gestação ainda pulsava em suas veias. Na terceira noite após ser expulsa, Helena recebeu um alerta em seu celular vindo das câmeras escondidas que Rodrigo esqueceu de desativar no antigo escritório da mansão. O que ela viu nas imagens a fez perder o fôlego. Lúcia não estava ninando o bebê, mas sim preparando uma seringa com um líquido estranho enquanto olhava para Rodrigo com um olhar de ódio puro, provando que na guerra entre amantes, a traição é a única moeda que nunca sai de circulação. O brilho azulado da tela do celular era a única luz no quarto escuro onde Helena se escondia.
As imagens da câmera oculta revelavam uma realidade ainda mais aterrorizante do que ela imaginara. Lúcia, a mulher que Rodrigo acreditava ser sua aliada e amante devota, movia-se pela mansão com a precisão de um carrasco. A seriga que ela preparava não era para o bebê, mas para o vinho que Rodrigo beberia em minutos. Helena assistia, paralisada pelo horror, enquanto a loira despejava o líquido incolor na taça de cristal, um sorriso gélido brincando em seus lábios. Lúcia não queria apenas o lugar de Helena, ela queria a fortuna inteira de Rodrigo, e o bebê era apenas a sua apólice de seguro para garantir a herança como viúva e guardiã legal. A traição dentro da traição era poética, mas Helena sabia que não poderia ficar apenas assistindo. Se Rodrigo morresse agora, a verdade sobre o bebê morreria com ele, e Lúcia sairia vitoriosa, carregando o fruto de seu crime para uma vida de luxo sobre o cadáver de suas vítimas. Helena pegou as chaves do carro e saiu em disparada pela noite chuvosa. A adrenalina limpava o rastro de tristeza, deixando apenas uma determinação férrea. Ela não estava indo salvar o marido que a violara emocionalmente, mas sim impedir que o mal absoluto vencesse. Enquanto dirigia, Helena fez uma ligação que mudaria o curso daquela noite. Não foi para a polícia, que demoraria a entender a complexidade do caso, mas para o diretor da Clínica Vida. Com uma voz que não aceitava interrupções, ela despejou as provas que o hacker havia colhido, os registros de suborno, os prontuários alterados e a verdadeira identidade de Lúcia. Ela deu ao médico uma escolha simples: ou ele aparecia na mansão em 20 minutos para confessar o esquema diante das autoridades, ou ela enviaria o dossiê completo para a imprensa e para o Conselho de Medicina em rede nacional. O silêncio do outro lado da linha foi a confirmação de que o medo havia vencido a ganância. Ao chegar na mansão, Helena não usou o portão principal. Ela entrou pela passagem de serviço, cujo código Rodrigo nunca se dera ao trabalho de mudar. O silêncio da casa era opressor. Ela subiu as escadas de mármore e parou à porta da suíte master. Pela fresta, viu a cena que parecia saída de um filme de suspense. Rodrigo estava com a taça na mão, celebrando a nova vida diante de Lúcia, que o observava com uma expectativa predatória. No momento em que Rodrigo levou o cristal aos lábios, Helena escancarou a porta. O som do baque na parede fez o vinho respingar no tapete persa. Rodrigo se levantou, furioso, gritando insultos e exigindo que ela saísse de sua propriedade. Lúcia recuou, escondendo a seriga vazia atrás das costas, o rosto transformado em uma máscara de ódio. Helena não disse uma palavra a ele. Ela caminhou até a mesa, pegou a taça de Rodrigo e a jogou no rosto de Lúcia. O grito da amante ecoou pela casa, um som estridente que acordou o bebê no quarto ao lado. Helena então jogou o tablet sobre a cama, exibindo as imagens da câmera de segurança que mostrava o envenenamento em tempo real. Rodrigo empalideceu, olhando da tela para a amante que ele achava que o amava. A máscara de Lúcia caiu definitivamente. Ela soltou uma gargalhada histérica, revelando que nunca sentirá nada por Rodrigo além de desprezo, chamando de tolo por acreditar que uma mulher como ela se contentaria em ser apenas a segunda opção de um homem tão medíocre. A briga que se seguiu foi violenta e crua. Rodrigo, cego pela raiva de ter sido enganado pela mulher por quem abandonara a esposa, avançou sobre Lúcia. Xingamentos pesados e acusações de baixo calão preencheram o quarto onde, dias antes, eles planejavam o futuro. Helena observava a destruição mútua daqueles que a haviam destruído, sentindo um vazio gelado no peito. No auge da discussão, Lúcia gritou que Rodrigo nunca veria a cor do dinheiro que desviara, pois ela já havia transferido tudo para uma conta nas Ilhas Cayman em nome de sua verdadeira identidade. No meio do caos, o som das sirenes começou a brilhar contra as janelas. O diretor da clínica, temendo a prisão perpétua, chegará com a polícia e os documentos originais que comprovavam a fraude genética. Rodrigo caiu sentado na cama, as mãos na cabeça, percebendo que perderá tudo: a esposa, a amante, a fortuna e, principalmente, a honra. Enquanto os policiais algemavam Lúcia e o diretor da clínica, um oficial de justiça se aproximou de Helena com um olhar de profunda compaixão. Ele trazia nos braços o bebê Gabriel, que chorava sem parar. O oficial olhou para os resultados do DNA e para a confusão ao redor antes de perguntar: Senhora, legalmente esse bebê é um órfão de mãe e o pai está indo para a prisão por fraude e tentativa de agressão. O que devemos fazer com a criança? Helena olhou para o pequeno ser que carregara por 9 meses e percebeu que a decisão final de sua vingança ainda não havia sido tomada. O silêncio que se instalou na mansão após o levar das sirenes era mais pesado do que o barulho da confusão.
Rodrigo estava algemado num canto da sala, despojado de toda sua arrogância, enquanto assistia aos peritos criminais recolherem as evidências de seu castelo de areia. Ele tentou chamar por Helena, um pedido de desculpas patético e rasteiro, mas ela sequer se virou. Para Helena, aquele homem não era mais o seu marido, era apenas um estranho que havia alugado seu corpo e a sua alma para uma fantasia macabra. O oficial de justiça permanecia ali, segurando o bebê que, exausto de chorar, havia adormecido num sono inquieto. Helena olhou para a criança. A semelhança com Lúcia era inegável, um lembrete vivo de que cada chute que sentirá em seu ventre, cada noite sem dormir e cada plano de maternidade fora baseado em uma mentira biológica. Por um segundo, um pensamento sombrio atravessou sua mente: entregar o bebê ao Estado e nunca mais olhar para trás. Se ela o fizesse, estaria livre de Rodrigo, de Lúcia e de toda a sujeira que aquele nascimento representava. No entanto, ao tocar a mãozinha minúscula da criança, Helena sentiu algo que a genética não podia explicar. Ela se lembrou de cada canção que cantara para a barriga, de cada vitamina que tomara com rigor e da dor física que enfrentará para trazê-lo ao mundo. Lúcia dera o óvulo, mas Helena dera a vida. Ela percebeu que a maior vingança contra Rodrigo e Lúcia não seria o ódio, mas sim a posse do que eles mais cobiçavam, o legado. Com uma calma que impunha respeito a todos os presentes, Helena pegou o bebê dos braços do oficial. Ela assinou os papéis de custódia temporária, movendo o processo para uma adoção unilateral por vias judiciais, alegando a violação sofrida e a incapacidade moral dos pais biológicos. Rodrigo assistia a tudo aos prantos, percebendo que Helena estava tirando dele a única coisa que ele realmente queria: a continuidade de seu sobrenome através de um herdeiro. Helena olhou para ele uma última vez e disse, sem levantar a voz, que o nome da criança não seria Gabriel. Ela o batizaria com o nome de seu próprio pai, um homem de honra, e Rodrigo nunca teria o direito de ser chamado de pai por aquela criança. A batalha judicial que se seguiu nos meses seguintes foi manchete em todos os jornais. Helena usou o dinheiro que recuperou das contas desviadas de Rodrigo para financiar uma fundação de apoio a mulheres vítimas de abusos em clínicas de fertilidade. Ela se tornou a face da justiça em um sistema que muitas vezes silencia as vítimas. Rodrigo e Lúcia foram condenados a penas severas, ele por fraude, conspiração e violência doméstica, ela por tentativa de homicídio e falsidade ideológica, revelando um histórico de crimes em outros 3 estados. Um ano depois, Helena estava sentada na varanda de sua nova casa, uma residência pequena, mas cheia de luz, que ela mesma projetou do zero. Não havia mármore frio ou câmeras escondidas, apenas o som do vento nas árvores e o riso de um menino que começava a dar os primeiros passos. Ela olhava para o filho e não via mais o rosto de Lúcia ou a sombra de Rodrigo. Ela via uma criança que ela escolhera amar, apesar de todas as circunstâncias. A traição de Rodrigo havia tentado transformar Helena em uma vítima descartável, mas ele falhou miseravelmente. Ele deu a ela o instrumento de sua própria destruição, sem querer, o maior presente de sua vida. Helena não era apenas uma sobrevivente, ela era a arquiteta de uma nova realidade. Ela pegou o menino no colo e entrou em casa, fechando a porta para o passado. A história de dor havia terminado, e o que restava era a verdade nua, crua e, finalmente, em paz. O desfecho de Helena foi o mais cruel para seus inimigos. Ela foi feliz. Enquanto Rodrigo apodrecia no isolamento de uma cela, remoendo o que perderá, e Lúcia enfrentava a justiça pelos fantasmas de seu passado, Helena vivia a maternidade que lhe foi roubada, mas que ela conquistou com sangue, fogo e uma força que nenhuma clínica poderia fabricar. E lembre-se, entre segredos a verdade sempre aparece.